vamos de novo começar com uma oração. E eu vou fazer uma pequena recapitulação do ponto que a gente estava ontem. E a gente vai seguir avançando nisso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, mais uma vez, viemos diante de Ti, Pai, pedir pela Tua misericórdia, pedir o Teu Santo Bom Espírito, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, que nos ajude a compreender aquilo que vamos estudar agora. Pai, queremos e precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Eu não tenho nada para falar de mim. E se eu tivesse, não iria edificar os meus irmãos aqui. Então, por favor, Pai, que o Senhor fale através de mim e que os meus irmãos escutem a Tua voz e não a minha. Esconda atrás da cruz de Cristo, Pai, que eu não seja visto e que Cristo seja visto aqui e ouvido neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então, ontem a gente iniciou o tema Recebendo a Justiça de Cristo. E fazendo uma breve recapitulação, então, nós vimos ontem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, correto? E o ser humano era revestido da justiça de Cristo. E aí o ser humano escolheu um caminho diferente daquele. E eles perderam aquela veste de inocência que eles tinham. E eles tentaram prover para si uma nova veste. E a gente viu que os seres humanos até hoje continuam tentando fazer isso. E a gente viu que isso também não é suficiente. E aí, para corrigir aquele problema, diríamos assim, Deus mandou eles passarem a oferecer sacrifício, certo? Mas aí a gente leu que o povo de Israel, eles começaram a trazer o sacrifício e eles achavam que eles estavam fazendo uma ampla expiação pelos seus pecados. Porque eles perderam de vista que o sacrifício era só um símbolo do sacrifício verdadeiro que seria Cristo. Antes da gente avançar mais um pouquinho, eu falei ontem sobre as palestras do Jay Fiedler. Esse QR Code aqui vai levar direto para as palestras, para o link das palestras no YouTube. Se alguém tiver interesse em assistir, elas são muito legais, muito boas mesmo. Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, eles achavam que eles estavam fazendo uma ampla expiação pelos pecados deles. E por isso eles começaram a oferecer sacrifícios mais. Até que chega um ponto em Isaías, eu mencionei esse texto ontem, mas eu não tinha referência aqui, agora eu tenho. Isaías capítulo 1, versos 11 e 12. Isaías capítulo 1, versos 11 e 12. E diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem é grato de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Então Deus está falando bem assim: chega de matar esse tanto de animal. Para que estão matando esse tanto de animal? Quem mandou vocês matarem esse tanto de animal? E parece estranho, porque não foi Deus que mandou eles matarem aquele tanto de animal, não foi Deus que mandou eles passarem a sacrificar. Como é que Deus vira para eles agora e fala assim: ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão matando esse tanto de bicho? E a gente tem de novo aquele texto, né? A gente deu esse texto ontem, mas o texto que diz... Deixa eu só corrigir aqui. Tá. Então a gente tem aqui o texto que diz: se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se ele desempenhasse uma parte da salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. E é por isso que aqueles sacrifícios que o povo de Israel oferecia não eram suficientes, porque eles ofereciam aquele sacrifício como se aquele sacrifício fosse suficiente. Mas o que está falando aqui pra gente? Se a gente juntar tudo que tem de melhor em nós e a gente apresentar isso como tentar obter algum mérito, a proposta seria rejeitada pelos anjos como traição. Aquele sacrifício não era o suficiente, porque sangue de cordeiro e de bode não pode criar o nosso pecado. O sangue de Cristo podia fazer isso. Então, já que o Espírito de Profecia fala pra gente que eles estavam pensando que eles estavam fazendo uma expiação ampla pelos pecados deles, eu estou forçando a barra se eu disser que eles estavam criando ali para eles vestidos de folha de figueira também? Eles pegaram aquilo que Deus mandou eles fazerem, os sacrifícios, e estavam usando essas coisas que Deus mandou fazer, ou seja, coisas que eram boas, porque foi Deus que mandou fazer, e Deus não manda a gente fazer nada que é ruim, mas eles transformaram aquilo em roupa de figueira, porque eles esqueceram que aquilo era só um símbolo que deveria apontar para Cristo, o que de fato pode perdoar. E a parábola de Jesus diz assim: somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem.
Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Ou seja, quanto das nossas obras podem contribuir para a gente ter essa veste de justiça? Nada. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou um caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. O pecado é definido como um quebrantamento da lei. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. De si mesmo disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando esteve na terra, disse aos discípulos: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer os mandamentos de Deus. Então, está bem claro aqui que qualquer coisa que a gente possa fazer, mesmo, sei lá, guardar o sábado, ir para a igreja, buscar seguir a lei de Deus, oferecer os sacrifícios, tudo isso adicionava quanto na veste de justiça que Cristo tinha para dar para eles? Nada, porque aquela veste, essa veste que o céu, essa veste de justiça foi tecida nos teares do céu e não tem um fio de origem humana. Então, por que lá em Salmo 119, 172, se não me engano, foi o texto que a gente leu ontem, por que lá fala que os mandamentos de Deus são justiça? Deixa eu ler aqui de novo, Salmo 119, acho que é o 172, deixa eu ver aqui. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. E, aliás, surge aqui uma outra pergunta, que é a seguinte: eu fui perdoado por Cristo, certo? Então, eu estava sem as vestes de justiça, e Ele chegou e me deu as vestes de justiça, certo? Eu fui até Ele, Ele me perdoou, Ele pagou o preço dos meus pecados, e agora eu tenho que andar na luz, eu tenho que ser perfeito, conforme a Bíblia diz, certo? Então, agora eu posso fazer isso guardando os mandamentos. Antes, eu devia para a lei, diríamos assim, certo? Porque o salário do pecado é a morte. Eu pequei uma vez, eu preciso morrer. Cristo veio e morreu no meu lugar. E aqui vem o erro que a maioria de nós cai. A gente pensa que uma vez que Cristo morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço dos nossos pecados. A partir de agora, eu preciso continuar caminhando com as minhas próprias pernas. E assim eu vou ser salvo. Eu estava condenado, Cristo me salvou, certo? Ele pagou o preço dos pecados. Então agora eu não sei mais nada para mim. E agora eu vou começar a caminhar com as minhas próprias pernas e eu vou ser salvo. É assim que funciona? Por quê? Essa noção é somente por isso. As nossas obras são a consequência da nossa aceitação da justiça. Exatamente, a salvação ela só vem de Cristo. Mas então por que a Bíblia fala que os mandamentos de Deus são justiça? Porque a Bíblia fala que se eu obedecer a Deus, eu vou ser justo. Como é que a gente harmoniza uma coisa com a outra? Porque os mandamentos é o reflexo do caráter de Deus, e o caráter de Deus é justiça. Exatamente, esse é o ponto. Os mandamentos são reflexo do caráter de Deus e o caráter de Deus é justiça. Mas, traduzindo isso para uma outra linguagem, a gente pode dizer bem assim: a lei de Deus é muito mais profunda, que nem a gente comentou ontem, do que a gente imagina. Então, eu não dormi com a mulher do meu vizinho, mas eu cobicei ela. Isso diante de Deus é pecado. Eu estou vendendo um carro, e aí eu vou e mando alterar o número de quilômetros que aquele carro tem rodado. Isso é certo? É pecado, é mentira. Agora, tendo em vista aquele princípio que Jesus nos apresentou lá em Mateus, no Sermão da Montanha, vamos supor que eu tenho um carro para vender, mas eu não cheguei a alterar o número de quilômetros. Mas eu pensei, puxa vida, eu poderia ter alterado aquele número de quilômetros e assim eu ia conseguir, sei lá, R$5.000 a mais no carro. Eu não fiz. E eu vou e vendo o carro para a irmã Esther. E eu fico pensando, poxa vida, eu pego o dinheiro, eu não menti para ela, mas eu pego o dinheiro e fico pensando, caraca, se eu tivesse mudado aquele número de quilômetros, eu teria com R$5.000 a mais no bolso. Isso é justiça? Eu, diante da lei de Deus, eu estou correto? Por quê? O seu coração está com intencional fazer.
porque o meu coração está corrupto, o meu coração não é corrupto, é o que, se não me engano, Jeremias tinha dito, né? Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Tudo que a gente faz é manchado com egoísmo. Então, eu posso tentar o quanto eu quiser obedecer a lei de Deus, e eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. E parece que isso aqui é algo que os judeus não tinham entendido. E no tempo de Cristo a gente tem lá a oração do fariseu publicano. O fariseu olha assim e fala: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano. Imagina ele fazendo uma cara de desprezo, sabe? Esse aí. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ele estava falando de coisas boas, ele fazia aquelas coisas boas. Mas as coisas boas que a gente faz, se não tiver baseado no princípio correto, é errado ainda. Está manchado com egoísmo. E é um texto interessante. Foi no Sermão da Montanha que Cristo mostrou a profundidade da lei de Deus, certo? E aqui no maior discurso de Cristo, no prefácio, esse texto aqui é incrível. Fala bem assim: as bem-aventuranças são as lembranças, então as saudações de Cristo, não unicamente aos que creem, mas a toda a família humana. Dir-se-ia por um momento que se houvesse esquecido por um momento de que se achava no mundo e não no céu, e serve-se da saudação familiar do mundo da luz. Bênçãos lhe dimanam dos lábios, como mananciais de abundante corrente de vida, por muito tempo contidos. Então é como se, aqui está falando que é como se Cristo, quando ele foi começar o Sermão da Montanha, ele esqueceu que ele não estava no céu, e ele começou a falar aqui na terra, daquilo que é comum no reino do céu. E foi nesse contexto que a gente tem lá Mateus capítulo 5. Bem-aventurados é tal grupo, bem-aventurados é tal grupo. Deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 5, verso... deixa eu achar aqui o verso... verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o povo falou assim: como assim os pobres são bem-aventurados? É algo que não faz sentido para a gente. Mas aqui Deus está falando aquilo que faz sentido para o céu. É isso que esse texto está falando para a gente. É como se por um momento ele tivesse esquecido de que ele estava no mundo e não no céu. Ele começou a usar a saudação comum no mundo da luz. E ele começa a explicar então para a gente como é que funciona o reino do céu, como é que o céu olha para as coisas. E aqui ele vem explicando: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui Jesus vai falando dessas coisas e eu imagino esse cara dos fariseus caindo, sabe o quê? Ele está louco, tudo aquilo que a gente despreza aqui, ele está falando que é feliz. E mais pra frente a gente tem, acho que se não me engano, o apóstolo Paulo falando que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aqui Jesus estava apresentando aquilo que é sabedoria para Deus. E é interessante quando Deus começa a falar da lei, quando Jesus começa a falar da lei. Lá no verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou em outras versões falam com intenções impuras, e já que seu coração cometeu adultério com ela. E ele segue dizendo como é que o céu enxerga as coisas. Verso 31, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, se eu quiser separar da minha esposa, tudo bem, eu entrego a carta de divórcio para ela, está tudo certo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Verso 38, ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem pedir, e não te desvies daquele a quem quiser tomar emprestado de ti. 43, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É assim que o céu enxerga as coisas. A lei de Deus não é algo que está olhando para o meu comportamento externo. A lei de Deus olha para o meu coração. E aquilo que as pessoas falam, sabe? Ah, porque Deus vê o coração. Sim, é verdade, Deus vê o coração. Mas infelizmente a maioria das pessoas que usa essa fala, usa isso como uma desculpa para justificar um comportamento errado. Não importa o que eu faço, que Deus está olhando no meu coração. Sim, de fato está olhando no seu coração. Mas se você tiver o coração alinhado com a vontade dele, isso vai produzir as obras corretas. Então, sim, isso é verdade. Mas não do jeito que as pessoas usam isso. E Ellen White fala que Davi tinha uma percepção correta sobre o caráter do pecado e sobre o perdão que Cristo tem para nos trazer quando ele escreveu o Salmo 51. E o que ele fala no Salmo 51? Deixa eu achar aqui. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Verso 9. Esconde tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É isso que ele pede. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. O Espírito de Profecia comenta que Davi tinha entendido que a questão do pecado é algo muito mais profundo do que as ações externas. E as ações externas são resultado daquilo que vai no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, porque o coração dele estava cheio de maldade, é que ele cometeu aquele pecado com Batseba. É porque o coração dele estava cheio de maldade que ele mandou matar o marido de Batseba. Então, não adiantaria ele olhar e falar: Senhor. Aliás, ele não olhar para Deus, ele olhar para si mesmo e falar: eu nunca mais vou cometer adultério. Eu nunca mais vou matar alguém. Porque ele entendeu que aquilo fazia parte do coração dele. E é por isso que ele pede aqui um novo coração. E ele segue comentando, verso 17, verso 16, aliás: pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Então Davi entendeu que o sacrifício em si não era nada. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Quando é que Deus aceita o sacrifício? Aliás, qual que é o sacrifício que Deus aceita? Melhor dizendo, um coração quebrantado e contrito. Verso 19: então te agradará o sacrifício de justiça, os holocaustos e as ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ou seja, se eu chego para Deus, se eu não, porque a gente não está fazendo tempo para oferecer sacrifício, mas se alguém no povo de Israel chegasse para Deus e oferecesse um sacrifício, sem o coração quebrantado, sem o coração contrito, esse sacrifício seria aceito. Não seria aceito. Mas quando a gente chega para Deus com o coração quebrantado e contrito, aí sim Deus aceita o sacrifício. Hoje a gente não precisa mais oferecer sacrifício. A gente acredita assim, certo? Cristo, o verdadeiro sacrifício, já veio, já morreu por nós, já pagou o preço dos nossos pecados. Mas a questão do coração não mudou. Se eu chego diante de Deus e falo: Deus, perdoa os meus pecados, o meu coração está quebrado, está quebrantado, está contrito? Não está. E aí eu posso até apresentar o sacrifício de Cristo em meu lugar, mas se o meu coração não estiver quebrantado, se o meu coração não estiver contrito, Deus não vai aceitar esse sacrifício. Precisa haver um arrependimento pelos pecados. E aí sim Deus aceita esse sacrifício. Só que aqui no final falou uma coisa bem interessante. A gente precisa estudar isso aqui mais. Salmo 51,
verso 19, o verso 8. Então te agradarás o sacrifício de justiça, ou seja, quando eu tiver o coração quebrantado e contrito, então te agradarás o sacrifício de justiça, e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que são esses sacrifícios de justiça? E aqui está falando que Deus se alegrará do sacrifício de justiça. E no texto que a gente tinha lido ontem, se não me engano, de Miqueias, deixa eu ver aqui, se não me engano é Miqueias. Isso, Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus Altíssimo? Apresentarei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e ames humildemente com o teu Deus. O que é justiça? Qual que é esse conceito de justiça que está apresentando aqui, que é o que Deus vai aceitar? E tem mais um texto, que se não me engano é Isaías 58, que também fala sobre essa justiça, que parece que a gente não entendeu ainda do que está se tratando. Isaías 58, desculpa. Seria este o jejum que ele escolheria, que o homem no dia de sua alma, que incline a sua cabeça como junco, esteja debaixo de si estado de cinzas. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, e que deixe os livres dos oprimidos e despedaços todo o jugo? Por que isso aqui é importante? Lembra da oração do fariseu? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana. Então o fariseu menciona o jejum na oração dele. E aqui Deus está perguntando, é esse tipo de jejum que eu quero? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e deixe os livres dos oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão como faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondes da tua carne? E se abrires a tua alma ao faminto, verso 10, e fartares a alma aflita, então a tua luz não será nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te ligará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, pois cujas águas nunca faltam. O que isso aqui está falando para a gente? Tendo isso aqui em mente, que lá nas bem-aventuranças é como se Jesus tivesse se esquecido de que ele estava na terra, e que ele começa a falar das coisas como elas fluem no céu. O livro Maior Discurso de Cristo, que está falando ali sobre o Sermão da Montanha, fala bem assim: justiça é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça, e o cumprimento da lei é o amor. Justiça é... Vou pedir para você ler. Justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus se acha encarnada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Qual que é a única forma que existe de nós termos justiça? Recebendo a Cristo. E quando a gente receber a Cristo, o que no nosso comportamento vai mudar? Nós teremos a justiça, certo? E a justiça é amor. Como é que o mundo vai saber que nós somos justos diante de Deus? Quando nós amarmos. Quando a gente tiver amor. E agora sim, faz sentido o jejum que Deus escolher ser um jejum que você demonstra misericórdia. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe os livres dos oprimidos e despedaça todo o jugo. Isso aqui sim é demonstração de justiça.
Quando você ama o próximo, isso é demonstração de justiça. E é por isso que todas as nossas tentativas de obedecer à lei de Deus são falhas. Porque a lei de Deus é a transcrição do caráter dele. E o caráter dele é amor. Então quando eu penso assim, tá, então eu não posso fazer o mal para o meu próximo. E ao fazer isso eu não estou sendo justo. Eu ainda estou em falta. Porque ali não está falando que não é para eu não fazer o mal para o meu próximo. Está falando que é para eu amar o meu próximo. E se eu amar o meu próximo, eu não só não vou fazer o mal para ele, como eu vou fazer o bem para ele. Faz sentido isso aqui? Não é, tipo assim, se eu não fizer o mal para o meu próximo, eu estou no nível 0. Mas justiça não é 0, justiça é positivo. É quando eu amo ele. E é por isso que quando eu simplesmente não faço mal para os outros, eu não sou justo ainda diante de Deus. É por isso que eu preciso de uma mudança de coração. Porque eu não consigo amar a pessoa que fica sempre me azurinando, a pessoa que pisou no meu pé, a pessoa que pisou na bola comigo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu não consigo fazer isso. Então, qual que é o segredo para eu ter a justiça? A justiça de Deus se acha encarnada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo com a Ele. Quando eu receber Cristo no meu coração, Cristo é amor. Aí sim eu consigo amar o meu próximo. E isso é justiça. Isso aqui é extremamente importante. E a gente tenta ser justos de diversas formas. E nenhuma delas funciona. Nenhuma. A única forma de a gente receber a justiça é receber a Cristo. Ao nos sujeitarmos a Cristo, a continuação da citação anterior de parábolas de Jesus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos são levados cativos a Ele. Cristo veio nessa terra para quê? Para amar, para demonstrar amor. Quando os meus pensamentos se tornarem cativos dele, quando o meu espírito se tornar um com o espírito dele, quando a minha vontade se imergir na vontade dele, qual que vai ser o resultado disso? Eu vou amar o meu próximo. Vivemos sua vida quando isso acontece. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, não verá o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Ontem eu tinha falado que a gente ia voltar falando sobre Adão, né? Que Adão escolheu comer da fruta porque ele amava ela. Adão era justo ou não era? Antes de cair em pecado. Adão era justo. E justiça é amor. Adão amava ela com o amor verdadeiro. O amor que vem de Deus. E amando ela, ele falou, eu quero ter ela ao meu lado no resto da minha vida. Mesmo se ele tiver que morrer por causa disso. Quando ele comeu do fruto, ele desobedeceu a Deus, ele deixou de ter a justiça. E qual que é a próxima atitude dele? Acusar ele. Cadê todo aquele amor que ele tinha antes? Foi embora junto com a veste que ele tinha antes. Porque justiça é amor. E aqui vem algo importante, porque a gente costuma falar bem assim. Quantos aqui já ouviram esse ditado? É porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a gente apresenta isso como se fossem coisas opostas, sabe? Diametralmente opostas. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então toma cuidado. Geralmente a gente fala isso nesse sentido, certo? Toma cuidado porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Mas esse texto fala para mim que, quando eu falo assim, eu estou mentindo. Porque quando eu falo assim, eu estou apresentando amor e justiça como coisas opostas, que na verdade não são coisas opostas. São uma e a mesma coisa. Justiça é amor. Então eu não posso falar que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é justiça, que é amor. É uma coisa só. E isso é importante, porque geralmente a gente fala essa frase para assustar as outras pessoas. Toma cuidado, isso aqui não endireita seu caminho não. Deus te ama, mas Ele também é justo. Vai condenar você no final das contas. Não é assim que a gente fala essa frase? Não é nesse contexto? E quando a gente faz isso, a gente está distorcendo o caráter de Deus.
Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Lembra dos 3 anjos lá de Apocalipse? Vem o primeiro anjo, apresenta uma mensagem, vem o segundo anjo, apresenta outra mensagem, e vem o terceiro anjo, apresenta uma mensagem. Qual é a mensagem que o terceiro anjo apresenta? A mensagem da justificação pela fé. É exatamente essa mensagem que eu estou apresentando aqui para vocês agora. E é a mensagem que nós, como povo, devemos proclamar hoje. A primeira e a segunda mensagem angélica já foram pregadas, certo? E agora nós precisamos pregar a terceira mensagem angélica. E qual que é a terceira mensagem angélica? A justificação pela fé. Que é exatamente isso. É eu chegar e falar, Deus, eu não mereço a tua salvação. Eu não mereço o teu perdão. Mas o Senhor escolheu me perdoar. E eu sou grato a ti por isso. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a quantos de mandamentos de Deus? Todos. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter o tipo de olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. O amor de Deus faz parte da terceira mensagem angélica, faz parte da mensagem de justificação pela fé, que é a terceira mensagem angélica. Primeira vez que eu tive contato com essa mensagem, foi dado muito enfoque nessa parte aqui, ó. Apresenta a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta em obediência a todos os mandamentos de Deus. Primeira vez que eu tive contato com essa mensagem, a parte que foi destacada é a parte da obediência a todos os mandamentos de Deus. Nós precisamos vencer o pecado antes da volta de Jesus. E eu te pergunto, é verdade? É verdade. Mas é a mensagem completa? O que é a mensagem completa? A mensagem completa é que eu sou um desgraçado e pecador, que eu não consigo encontrar cura para mim, em mim mesmo, mas Cristo tem a cura para mim. E pela justiça de Cristo, ao receber a justiça de Cristo, aí sim eu vou obedecer todos os mandamentos de Deus. A mensagem não é obedeça os mandamentos de Deus. A mensagem é receba a justiça de Cristo. Lembrando que justiça é amor, ou seja, receba o amor de Cristo. E obedecer os mandamentos de Deus vai ser a manifestação de eu ter recebido esse amor de Cristo. Muda um pouco ou não a situação? É diferente eu chegar para você e falar, você tem que obedecer todos os mandamentos de Deus, porque se você não vencer o pecado antes da volta de Jesus, você não vai ser salvo. É diferente eu falar isso para chegar para você e falar, receba o amor de Cristo na sua vida. E isso é a justiça dele. E ao fazer isso, ao receber o amor dele na sua vida, isso vai se manifestar em você obedecer aos mandamentos dele. É diferente, mas não muda de figura. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Lembre-se sempre, justiça é amor. Ou seja, todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de seu amor ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito em grande medida. Essa é a mensagem que a gente deve pregar hoje. Em você não há cura, mas em Cristo a cura completa. Amém? Em Cristo a cura completa. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer.
E é por isso que o fariseu não voltou para casa justificado. Lembra da história? A oração do fariseu, ele não voltou justificado para casa. E o publicano não voltou justificado. Por quê? Porque a glória dele, do fariseu, não tinha sido lançada no pó. Ele não deixou Deus fazer isso. Ele chegou para fazer oração, como a Bíblia diz, de si para si mesmo. E a glória dele estava bem viva. Não estava no pó. Agora, como é que isso nos afeta? Nós devemos proclamar a mensagem do terceiro ano, certo? E Apocalipse 18, aliás, a mensagem do terceiro ano está lá em Apocalipse 14, verso 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, salienta da cabeça a sua imagem, receberam na sua testa, e receberam o sinal na sua testa e na sua mão. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira. E será alimentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Na Apocalipse 18 a gente tem um alto clamor. Depois dessas coisas, viria a ser do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Olha só. A terra foi iluminada com a glória deste anjo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a asa imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Isso aqui é o alto clamor do terceiro anjo, certo? Do terceiro anjo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor, ligada com o derramamento do seu Espírito Santo, em grande medida. Ou seja, o alto clamor também é sobre pregar a mensagem do terceiro anjo, que a gente acabou de ver é a mensagem de justificação pela fé. Agora, esse ponto aqui da glória do anjo, isso é interessante. Versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Tem muito texto que fala sobre glória. A gente precisa lembrar que um anjo é um mensageiro. Esse tratando de profecia não é um anjo literal que desceu do céu e foi proclamar isso. É um mensageiro, certo? A gente acredita sim com relação à primeira e segunda mensagem angélicas. Então, o povo de Deus na terra foram os mensageiros que pregaram a primeira e segunda mensagem angélica, certo? Da mesma forma, nós somos o povo que precisa pregar a terceira mensagem angélica. Agora, olha só o que diz aqui em Isaías, capítulo 60, verso 1. Isaías, capítulo 60, verso 1. Está difícil aqui o vento. Achei. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Está falando sobre glória de novo, certo? E nós, como povo, como mensageiro, que vamos proclamar a terceira mensagem angélica, está falando para a gente levantar e resplandecer, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, a glória do Senhor vai nascer sobre nós. E agora eu te pergunto, qual é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Algum palpite? Quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus falou, vou te mostrar a minha glória. Vou passar toda a minha bondade diante de ti. E o cuidado de Deus, meditação, dia 20 de maio, diz assim, é a sua glória perdoar o principal dos pecadores. O que é a glória de Deus? Perdoar o principal dos pecadores. Então, quando eu venho falando que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, o que está falando para a gente? Que a gente vai levar essa mensagem de glória. E qual que é essa mensagem de glória? A mensagem de que Deus perdoa o principal dos pecadores, arrebata o preso ao valente, liberta o cativo, tira o tição do fogo, desce a alma e a cadeia de sua misericórdia, até as maiores profundezas da desgraça e culpa humanas.
erguendo o espírito degradante, contaminado pelo pecado. Qual é a mensagem que a gente tem que levar? O perdão, a bondade de Deus. Vai um pouquinho mais profundo do que isso. A mensagem é: em você mesmo você não tem esperança nenhuma, mas em Cristo há total esperança para você. Por quê? Porque a glória dele não é assim algo que ele consegue fazer, sabe? Que ele vai de cara torcida, lá vou eu fazer isso aqui. Não, é a glória dele perdoar o principal dos pecadores. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu sou o principal dos pecadores. E é nesse sentido que a obra de justificação pela fé é a obra de lançar a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. Por quê? Porque eu preciso chegar diante dele e falar: Deus, eu sou o principal dos pecadores. Mas quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. E por que ele faz isso? Porque ele é justo. E justiça é amor. Agora tem um vídeo que eu quero passar para vocês. É um debate. Não sei se você já viu aqueles vídeos de debate. Alguns são interessantes, outros não. Em que chega uma pessoa que eles colocam várias que pensam o contrário para debater contra elas. Então, por exemplo, eu vi um milionário versus 30 desempregados. Tem um outro vídeo de debate desses que é uma conservadora contra 30 feministas. E esse vídeo aqui era um cristão contra 20 macumbeiros. E tem esse trechinho de debate que eu achei muito interessante. É uma travesti e ela conta como é que ela chegou nessa situação. Por que hoje ela é macumbeira? Eu pedi para vocês prestarem atenção aqui. Família toda evangélica. Com 13 e 14 anos de idade, eu era uma criança afeminada que foi expulsa de casa por não cumprir as regras da Bíblia. Tentaram tirar uma pombagira de mim toda a minha vida, mas ela nunca saiu. Eu fui moradora de rua na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era uma criança. Eu me vendia para poder almoçar. Eu tinha menos de 15 anos de idade. Eu pedi a Deus que me tirasse dali, porque eu só conhecia Ele. E quando a igreja chegava para dar sopa para todos os moradores da Central, nós travestis éramos puladas. Então foi Maria Navalha que me deu prosperidade. Eu acredito sim que a Bíblia pode ser um livro que traga prosperidade para sua vida. Mas eu gostaria que os evangélicos respeitassem que as minhas pombagiras, os meus guias, também me tiraram da rua e trouxeram prosperidade. E a minha prosperidade não é empresa. Eu sou mãe do Natan. Eu consegui ter uma família. A minha maior riqueza não é um carro, porque eu não tenho ele. É ter uma casa simples para mim dormir. Ter um filho que me chama de mãe. E ter, sim, entidades e pessoas que me amam como eu sou. A minha prosperidade não vem do dinheiro. Vem do amor que a minha religião trouxe para mim. Eu não desrespeito a sua. E fico muito feliz que a Bíblia te trouxe uma prosperidade. Não só do dinheiro, mas Maria Navalha, malandra da Lapa, me tirou da rua e me deu tudo que eu sonhava. Uma família, um lar. Vocês entenderam o que essa pessoa está falando aqui? Vocês querem ver de novo? Ela está falando como é que ela se tornou uma macumbeira. Começa falando bem assim: eu era minha família toda evangélica. Com 13, 14 anos de idade, eu era uma criança efeminada que foi expulsa de casa por não seguir as regras da Bíblia. Me tornei moradora de rua. Fala lá o local onde ela morava. E para poder sobreviver, eu comecei a me prostituir. É isso que ela está falando ali. Para poder almoçar, eu tinha que me prostituir. Os evangélicos tinham um trabalho de distribuição de comida ali naquela região. E quando eles iam distribuir comida, as travestis eram puladas. Ou seja, eles distribuíam para todas as outras pessoas, menos para as travestis. E ela fala bem assim: então foi Maria Navalha, que é uma entidade da macumba, que me deu prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de riqueza. Eu não estou falando de ter empresas. Ali o cristão tinha falado bem assim, que a Bíblia é o único manual completo que pode trazer prosperidade. E aí os macumbeiros foram questionar, alegando assim: não, porque a minha religião trouxe prosperidade. Hoje eu tenho 4 empresas, hoje eu tenho tantas casas de aluguel, hoje eu dirijo um carro importado, não sei o quê. E vem essa pessoa e fala bem assim para mim, e aí o argumento do cristão é o seguinte:
Depende do seu conceito de prosperidade. Prosperidade para mim não é isso. Prosperidade para mim é você ser feliz. Quer você tenha muito, quer você tenha pouco. Mas é você saber que tem alguém que cuida de você. E isso é o que é prosperidade no Evangelho. Para aquele cristão. E aí vem essa vez que fala bem assim: Maria Navalha me tirou da rua e me deu prosperidade. E quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de carro. Porque eu não tenho carro. Eu não estou falando de empresas, porque eu não tenho empresa. Eu estou falando de ter uma família. E ainda fala bem assim: fico feliz que a Bíblia tenha trazido prosperidade para você. Mas para mim não trouxe. Quem me trouxe prosperidade foi Maria Navalha. E o que é prosperidade para mim? Ter uma família e ser amada do jeito que eu sou. Esse vídeo mexeu bastante comigo. Como é que a gente vai pregar o Evangelho para essa pessoa? Foi pregado para essa pessoa a justiça de Cristo. Um Deus que não é. Sim ou não? Ela foi expulsa de casa por uma família evangélica. O que significa evangelho? Boas novas. E aí, por eu ser evangélico, eu te expulso da minha casa porque você não segue as regras da Bíblia. Isso é evangelho. É isso que o evangelho tem para oferecer. Como é que você vai pregar o evangelho para essa pessoa? Como é que essa pessoa vai chegar diante de Deus? Em que cara ela vai chegar diante de Deus? Porque essa pessoa não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. O mundo vai conhecer a Deus através de nós, os cristãos, certo? Os representantes de Cristo aqui. Mas quando os cristãos desprezam alguém, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que Cristo despreza essa pessoa. Sim ou não? Faz sentido ou eu estou forçando a barra? Se eu sou representante de alguém, se eu sou embaixador, os meus olhos não falam só por mim. Eles falam por aquele a quem eu represento. E qual foi a representação que essa pessoa teve de Cristo? Alguém que não vai aceitar. É isso que ela fala ali. A minha religião trouxe para mim aquilo que eu mais queria. Pessoas e entidades que me aceitam do jeito que eu sou. Essa mensagem é nossa. Nós, cristãos, que temos essa mensagem aqui. A gente deveria pegar isso. Porque é Cristo que nos aceita do jeito que a gente é. E é óbvio que Ele nos ama demais para deixar a miséria que a gente vive. E Ele nos tira de lá. Mas essa mensagem é dele. E os macumeiros roubaram essa mensagem que pertence a Ele. Mas eles acolheram essa pessoa. Quando nós cristãos falamos, acolher essa pessoa. Me trouxe muita dor ver esse vídeo. Muita dor. Porque eu passei por isso. Eu passei por isso. E eu vou abordar isso na nossa próxima sessão. Eu vou contar o meu testemunho. Eu falei como é que foi o primeiro contato que eu tive com a mensagem de justificação pela fé. E depois eu vou falar, na nossa próxima sessão, eu vou contar como eu entendi de fato o que é a mensagem de justificação pela fé. Mas me dói ver que a pessoa se emociona quando ela fala da entidade que tirou ela da rua. E quando eu contar o meu testemunho, vocês vão ver que essa pessoa se emociona quando ela fala dessa entidade. Do mesmo jeito que me emociona quando eu falo de Cristo. Do Salvador pessoal que eu encontrei. Essa pessoa me encontrou nessa entidade. Porque nós falhamos em levar a mensagem para o Senhor.
nós falhamos em demonstrar o amor de Cristo, a justiça de Cristo, que é amor. E que é a mensagem que deve ser pregada hoje. A gente nunca se esqueça. A mensagem da justificação pela fé não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de salvação. Nós somos impotentes como pecadores, impotentes para fazer o bem, somos. Mas quando eu sou fraco, Cristo faz isso forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem inúmeras outras promessas na Bíblia que a gente pode falar. A obra de justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer do homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Os líderes que desprezaram essa pessoa, eles não entenderam isso. Se eles tivessem entendido que toda a justiça deles é contrária ao que ele disse, não tem por que eu desprezar alguém que é tão imundo quanto eu. Faz sentido isso? Por que eu vou desprezar você? Porque você é pior do que eu. Mas fique que tudo aquilo que eu tenho de bom é tão bom quanto o trato de imundície. Por que eu vou desprezar os outros? Pior do que eu, eles não são. Eles podem ser tão ruins quanto eu, mas pior do que eu não. E até que a gente entenda isso aqui, a gente vai representar o caráter de Deus de forma errada. E a gente vai espantar as pessoas de Cristo, ao invés de atrair. A gente vai terminar com uma oração, e na próxima sessão eu vou contar meu testemunho. E vocês vão entender um pouquinho mais. Por que me doeu tanto? Eu ouvi isso dessa pessoa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado, Pai, porque em Cristo nós somos aceitos no amado. Senhor, que mensagem preciosa. Obrigado. E eu te peço que o Senhor nos ajude a entender de uma vez por todas que nós, de nós mesmos, não somos nada, não somos ninguém. Toda a nossa justiça, Pai, tudo aquilo que a gente tem de melhor é como trapo de imundícia. Assim como os nossos irmãos também. Não tem por que eu desprezar eles, Pai. Tem misericórdia. Que essa mensagem opere uma transformação na nossa vida. E que a gente pare de representar de forma errada o teu caráter, Pai. Por favor. Dá-nos um bom restante de dia. Acompanhe as suas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.